Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para nós, que o Senhor possa nos abençoar grandemente neste dia. E mais um fim de semana, sexta-feira, penúltimo dia da nossa leitura diária, da nossa lição número 4, né? Lição Jesus, o pão da vida. Deus renovou as suas misericórdias para conosco esta manhã, né? Porque esse é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque são as misericórdias do Senhor o motivo e único motivo de nós não sermos consumidos, né? E é isso mesmo que você entendeu, consumidos no sentido de sumir, deixar de existir. Só existimos e só estamos aqui hoje, e como sempre estivemos, né, a humanidade no mundo, no planeta Terra, pelas misericórdias do Senhor, porque impossível, depois do pecado, depois da queda de Adão e Eva, existir diante de um Deus tão puro e santo como o nosso Deus. E esse é o motivo de Adão e Eva não terem sido consumidos, nós até hoje não sermos consumidos, é pura e simplesmente, única e exclusivamente pela misericórdia do Senhor, né? Porque o pecado não é somente o que a gente conhece, né? O nível de conhecimento que a gente tem do pecado é que ele nos separa de Deus, que ele nos tirou a vida, né? A vida eterna, a vida. Nós passamos a morrer, a adoecer, a terra passou a produzir espinhos e tudo mais, e tudo que de mal existe, né? Porque o pecado é o conhecimento do mal. Antes, o homem e a mulher não sabiam o que era mal, mas o pecado veio exatamente como o mal, né? E como não há nada de mal no nosso Deus, nada, nosso Deus é bom, tudo que vem dele é bom, não tem como coexistir, né? Se tudo foi criado pelo nosso Deus. Um exemplo que eu dou, uma forma de entendimento que eu tenho do nosso Deus é que o nosso Deus é todo o espaço sem fim e que tudo está nesse espaço. Não tem como mensurar o tamanho, porque não tem tamanho, né? Então você imagina um Deus que não cabe num espaço que não seja ele mesmo, de tão grande ele é. E tudo foi criado por ele, tudo. E aí a desobediência, ela permite a entrada de algo totalmente contrário ao nosso Deus, que é justo, santo, puro, bom. E como isso pode existir num espaço que é o nosso Deus, porque não há outro espaço senão o nosso Deus, porque Ele é tudo. Deus não é um recipiente, algo que tem um tamanho. Ele é infinito para todos os lados e tudo está nesse espaço. Mas a desobediência do homem permitiu a entrada de algo contrário ao nosso Deus. E o pecado é isso, é contrário a tudo que Deus é. E as misericórdias, pela misericórdia, pela graça, pelo amor, né? O Senhor não nos consumiu, não nos consome e ainda providenciou a nossa salvação, a vida, né? Através de Cristo Jesus. E o tema de hoje
que o autor deu para a nossa leitura de hoje, ele está lá em João, capítulo 8, versos 31 e 32. Muito conhecido esse texto, né? Acho que todo crente conhece. E o tema que ele deu para hoje foi Jesus, a verdade que liberta. Vamos ler o texto. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, naquilo que eu digo a vocês, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, em tudo aquilo que eu estou dizendo, porque eu sou a palavra, eu sou o Verbo vivo, que veio lá dos céus, do Pai, enviado pelo Pai, me fiz humano, né, como foi profetizado. Ele estava falando para judeus, né? Vocês serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade que eu trouxe para vocês, né? E essa verdade libertará vocês. Libertar de quê? Das garras do pecado, daquilo que te separa do teu Criador e de tudo que é bom. Uma prisão, né? Uma prisão eterna, longe eternamente do teu Deus, porque se você nasceu, cresceu, envelheceu e morreu sem ser liberto do pecado, se a tua dívida não for paga, eternidade longe de Deus, né? Aqui nesse plano, nesta terra, nós ainda desfrutamos da misericórdia, da graça de Deus. O sol nasce para todos, para bons e maus, para ímpios e crentes. Mas o dia que os seus olhos se fecharem aqui, acabou, né? Ou seja, enquanto o coração está batendo, há chance, há esperança. Mas assim que seu coração parar de bater, se você não tiver nascido novamente do Espírito e em verdade, você continuou morto em seus delitos e pecados, e aí, eternidade longe do Pai. Sem misericórdia, sem graça, sem nenhum vaporzinho, nenhum cheirinho de coisa boa. Muito se fala e muito se falou desde que eu me entendo, né? Quando eu comecei a entender, né? Tem aquele ditado, desde que eu me entendo por gente, que essa palavra, né? Essas duas palavras, livre-arbítrio, né? Que nós temos o livre-arbítrio porque Deus nos fez com o livre-arbítrio. Mas na Bíblia não tem livre-arbítrio. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. Pode procurar na Bíblia que você não vai achar livre-arbítrio na Bíblia. Mas livre-arbítrio é o quê? É como se eu tivesse a liberdade de julgar, de escolher, né? É isso, é escolha, né? Mas agora eu vou te dar algo para pensar. Como eu comecei esse vídeo, né? Deixei bem claro para você que em Deus não há mal, em Deus não há sujeira. Deus é 100% bom, 100% santo, 100% justo, 100% tudo de bom. De Deus não vem nada ruim. A desobediência permitiu a entrada do mal, ok? O homem criou o mal. Deus criou tudo que é bom e o homem criou o mal, né? Porque através da desobediência nós criamos o mal.
Nosso inimigo se alimenta do mal. Nosso inimigo se alimenta do pecado e nós damos alimento para ele, porque assim o Senhor o condenou. Você se alimentará do pó da terra. Você se alimentará das obras da carne. Né? E somos nós que damos alimento para Satanás. Somos nós que fortalecemos Satanás na nossa vida e em todo esse sistema. Porque foi a ganância, foi a vontade, foi a maldade que nós criamos com a desobediência, é que nós cometemos e continuamos alimentando Satanás. Mas de Deus não tem nada, em Deus não tem nada ruim, ok? Por isso, né, que se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente não poderia existir. Porque como que algo tão puro e santo vai permitir o mal, né? Ou vai conviver com o mal? Não. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada da iniquidade, não habita com o mal. Ele não habita com o mal. Por isso a separação. Então, para você pensar sobre livre-arbítrio, né, algo que é tanto falado. Se em Deus não há nada de mal, e é impossível que o mal habite com Deus, o que é o homem nascido morto em seus delitos e pecados? Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E o que é um morto? Serve para alguma coisa um morto? Se em Deus não há nada de mal, e não é possível que se junte a Deus, o mal se junte a Deus e nem Deus se junte ao mal, o que somos nós mortos em nossos delitos e pecados? Nada. E que escolha eu tenho se eu já estou morto em meus delitos e pecados? A gente tem escolha quando há opção, meu irmão. Aí você pode dizer para mim, não, Leandro, mas eu tenho a opção de aceitar Jesus. Meus irmãos, a gente não aceita Jesus. A gente não aceita Jesus. Foi Jesus que nos aceitou. É Jesus que nos quer. Foi Jesus que veio nos buscar. Jesus que estende a mão para nós. Tamanho o amor por nós. Porque você não aceita Jesus. O pecado entrou, nós criamos o pecado pela desobediência. Nós precisamos obedecer. E o Senhor, através do seu sacrifício naquela cruz, vencendo a morte e vencendo o pecado, nos liberta deste pecado e deste mal. Nos purifica pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu preciso querer. Mas, para ter escolha, nós precisamos de opções, de pelo menos 2 opções. Se só existe uma, não é opção. É salvação. Consegue entender? Se não, continua não existindo. Continua morto. Aqui e eternamente. Não é escolha, não é opção, é salvação. Nascemos mortos em nossos delitos e pecados e somos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, lavados e purificados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, morrendo para este mundo, para esta carne e ressuscitando em espírito em Cristo Jesus, mediante a palavra da verdade que saiu de sua boca. Ok, meus irmãos, você entendeu isso? Para você pensar, né? Você não tem escolha, você tem salvação, ok? Você não existe e passa a existir, ok? E é por isso que Jesus dizia a esses judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
Vocês serão meus discípulos, vocês nascerão de novo, vocês serão resgatados, vocês existirão, né? E vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês, vai trazer vocês à vida, ok? E por que Jesus falava isso com esses judeus? Porque nesta mesma conversa o Senhor Jesus falava para eles o tempo todo: vocês diz crerem em Abraão, você diz que são filhos de Abraão, mas vocês não fazem o que Abraão fazia. Porque Abraão acreditava em mim. Abraão me profetizou. Entendeu? Mas vocês dizem que Abraão é o pai de vocês, mas vocês não acreditam nem em Abraão, né? Vocês dizem que Deus é o seu Deus, mas não acreditam em mim, que vim dele, que fui enviado por ele. Vocês não conhecem nem o Deus que vocês dizem servir. Era isso que Jesus dizia para eles. Mas ele estava conversando com os judeus que já estavam crendo nele, que já estavam o seguindo e já estavam maravilhados com a palavra que saía da boca dele, né? E abriam as suas bocas e até confessavam: não, tu és o Messias, tu és o Santo. Mas o Senhor os confrontava, porque o Senhor conhecia o coração da maioria deles, os pensamentos deles. E não foi por outro motivo que se levantaram contra ele, o odiaram a ponto de fazer o que fizeram com ele. Interessante que quando Jesus foi crucificado, a multidão que o seguia, até mesmo aqueles que já acreditavam nele, né? E que com certeza sofreram e choraram, né? E se angustiaram sabendo o que estava acontecendo com ele, né? Carregando aquela cruz pesada pela cidade, né? Já os que não acreditavam estavam ali apedrejando, cuspindo, proferindo palavras duras e maldosas, né? Gostando daquele espetáculo horroroso ali. Existiam essas pessoas também, algumas pagas para fazer aquilo, né? Nós sabemos que muitos foram subornados para que Jesus fosse condenado, mas não foi à toa que isso aconteceu. Agora, cadê as pessoas, onde estavam as pessoas, que eram um grande número de pessoas, que acreditavam que Jesus era bom e inocente, né? Por mais que muitas não acreditassem que ele era o Filho de Deus, mas e as pessoas que acreditavam que ele era bom, que não viram ele fazendo nada de errado, que sabiam que que ele era inocente e que não havia motivo para crucificá-lo numa cruz, que era a condenação, a pior condenação, a mais vergonhosa e desonrosa, porque o Senhor Jesus se fez desonra, se fez maldição por nós. Ele carregou sobre os ombros dele o que nós criamos com a desobediência. Todo o mal despejado sobre Jesus foi criado por nós, né? O sacrifício de Cristo, todo aquele horror, aquele circo de horrores que aconteceu ali, naquele dia, quando Jesus foi crucificado, só demonstra o tamanho da maldade que nós somos capazes de criar. E nós precisamos entender isso, que nós somos pecadores, maus, nascemos mortos em nossos delitos e pecados e não existimos diante de algo tão santo e tão bom quanto o nosso Deus. Por isso a palavra deixa claro, Salmos capítulo 5, versículo 4. Deus não é Deus que se agrada da iniquidade, não habita com o mal. Não nos enganemos mais, meus irmãos. Nunca seremos morada do Senhor se o Senhor não nos resgatar do pecado, não nos ressuscitar, não nos trazer a vida, né? Não
nos fazer existir nele, porque só assim seremos morada do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Ok? O Senhor Jesus foi muito claro com Nicodemos. É preciso nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, não é possível que o pecado que está em você, né, que a morte que está em você, ela consiga se unir a mim, que sou santo, que sou justo. Não é possível. Por isso, todo o poder do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Que tudo começou a ser preparado quando houve a queda. Naquele dia, o Senhor prometeu a salvação, não a escolha. O Senhor prometeu a salvação, porque assim que o homem desobedeceu e o pecado entrou, acabou, morreu. Um homem, a criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, deixou de ser, deixou de existir em Deus. E se eu não existo em Deus, eu não existo. A coisa foi tão feia, meus irmãos, que a terra foi amaldiçoada. Esta maravilha criada pelo Senhor recebeu a maldição. Pela misericórdia, o Senhor desviou toda a maldição que era para o homem, o Senhor lançou sobre a terra. Por causa de ti, lembra? Por causa de ti, maldita é a terra, né? E a terra clamava por justiça, né? E o Senhor prometeu a salvação, não a escolha, ok? Porque, repetindo, nós nascemos depois da queda, quando o homem e a mulher foram retirados da presença de Deus e deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado, imagem e semelhança de Deus. Mas depois da queda, depois da separação do seu Criador, deixou de ser. E passou a gerar, passou a criar condenados, mortos, separados de Deus. Por isso, um dos castigos que Deus deu para Eva foi a dor do parto. Eva estaria gerando mortos, gerando condenados. Não existentes em Deus, não existentes em seu Criador. Por que hoje nós somos enxertados na videira? Por que nós somos adotados? Somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? É muito sério, meu irmão, é muito sério porque algumas pessoas se colocam ainda numa posição muito alta, mesmo sendo pecadores, mortos nos delitos e pecados, nascidos de semente corruptível, ok? Nós não somos como Adão, que foi criado pelas mãos de Deus. Nós não somos como Jesus Cristo, Yeshua, que foi criado por Deus e gerado por Deus, sem participação do sangue humano, da semente corruptível no ventre de Maria. Não somos. Nós somos criados e gerados de semente corruptível, da nossa mãe Eva e do nosso pai Adão, até os dias de hoje. E não há outra forma. Por isso, é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar no Pai, no Criador, se não for por mim. Só através de mim, porque tudo que o homem criou com a desobediência, o Senhor conquistou, venceu,
retomou pela obediência, num sacrifício vivo, onde foi despejado sobre ele toda a maldade que nós criamos com a nossa desobediência. O Senhor veio enfrentar toda a sujeira que nós criamos e nós a lançamos sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa maldade, toda a nossa ruindade. Ele pagou a dívida. Ok? Mas isso, essa vida, esse renascimento, ressuscitar em Cristo Jesus, por isso ele mandou que batizássemos, que simboliza o sepultamento. Quando você batizar, irmão, tenha certeza, se você ainda não batizou, tenha certeza que não ficou nenhum cabelinho para fora. Porque assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi inserido dentro daquela rocha e totalmente coberto pela terra, pela rocha, assim precisa ser. Precisamos morrer, enterrar totalmente o velho homem, não viver mais pela vontade da carne, nem pela nossa vontade, mas sim pela vontade de Cristo, instruídos e guiados pelo Espírito Santo, segundo a sua verdade. Eu sou o caminho, a verdade que levará à vida. Você não vai chegar ao Pai se não for por mim. Eu paguei a tua dívida e eu estou aqui, de braços abertos e mão estendida, te dizendo: venha, venha. Isso não é só para quem está lá fora no mundo, não. É dia após dia, renascendo em Cristo Jesus. Porque o real nascimento, o real ressurgimento, o eterno ressurgimento acontecerá quando o Senhor glorificar o teu corpo, a tua carne, transformar totalmente e você voltar a ser como o primeiro Adão. Aí você poderá entrar no Éden novamente. Meu coração queima quando eu falo isso para você. Precisamos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que não podemos, por nada, nem por mérito, nem por capacidade, nem por intelectualidade, ou por mais que você leia essas letras, atingir tal nível. Não podemos nos salvar por nós mesmos, por melhor que achamos ser, ou por fazer coisinhas boas. Não podemos. Só em Cristo Jesus. Só nele e ele em nós. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe esta palavra, a sua vida. Meus irmãos, você precisa do Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para te ensinar e te revelar toda essa verdade. E que toda a cortina, toda a trave, todo o cisco caia do seu olho, toda a escama caia do seu olho, assim como Jesus fez com Paulo. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor.